E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. A nossa aula de hoje vai ser sobre os migrantes internos no Brasil. O que é isso? Os migrantes internos são as pessoas que se deslocam dentro do próprio país, certo? No caso do Brasil, entre as suas regiões, entre os seus estados. Isso é uma migração interna. É diferente da migração internacional. A migração internacional é quando você vai para outro país ou quando você chega em outro país. No Brasil, a gente tem um histórico em relação a esse movimento muito forte. Nosso Brasil, ele vai começar a partir da ocupação do litoral. A colonização vai fazer com que todo o litoral, toda a costa brasileira, ela seja ocupada com cidades, com indústrias, com construção de rodovias, com construção de todo esse equipamento necessário para a urbanização, para a instalação da humanidade e, consequentemente, com o desmatamento desse litoral, né? Nosso bioma litorâneo, que é a Mata Atlântica, uma floresta tropical, este bioma ele foi muito degradado. Tanto é que hoje a gente tem pouco mais de 14% de áreas preservadas desse bioma. Todo o restante está degradado. Se vocês olharem um mapa que tem essa informação, vocês vão conseguir perceber que essa faixa litorânea ela pega mais ou menos 300 quilômetros em todo o litoral brasileiro e ela entra um pouco a partir do estado de São Paulo. Ela chega até o interior, ela chega até o oeste do estado de São Paulo. E aí ela pega também boa parte da região sul. Toda essa área foi ocupada pela humanidade. E todo o restante foi sendo ocupado de maneira mais espaçada, mas em algumas áreas existem e existiam muito mais tribos indígenas. Dito isto, a gente tem áreas interessantes e áreas disponíveis para ocupação e para movimentação dessa população. A movimentação migratória mais famosa que a gente tem é o êxodo nordestino, a saída das pessoas do Nordeste para ir até o Sudeste. Isso vai acontecer principalmente dos anos 1930 em diante, porque a partir de 1930 o estado de São Paulo começa a se industrializar. Os ciclos econômicos do Brasil vinham se sucedendo, eram todos rurais. A cana-de-açúcar, a gente tinha a extração de minérios, a extração de borracha, o plantio do cacau, o plantio do café. Houve a crise de 1929, a clientela brasileira no exterior deixou de comprar esse café, Europa em crise por conta das guerras, Estados Unidos em crise por conta desse crash da bolsa financeira. E aí o estado de São Paulo começa a se industrializar e a gente vai ter uma forte industrialização da região sudeste. Rio de Janeiro também, vale lembrar que era a capital nacional até 1960, quando Brasília foi inaugurada. E aí essa geração de empregos e de oportunidades e cada vez mais um investimento do governo. A gestão Juscelino Kubitschek, que é no final dos anos 50 até os anos 60, ela investe muito na indústria automobilística multinacional. Então, muitas empresas estrangeiras vêm para o Brasil e isso acaba gerando muita oportunidade de emprego. Enquanto isso, não houve investimento em outras áreas. Não houve investimento nas capitais dos outros estados, principalmente dos estados do Nordeste, dos estados da região Norte, e havia essa possibilidade de emprego. Havia essa industrialização mais forte no Brasil, as pessoas começando a comprar televisão, a propaganda mostrando como era a situação de vida no Sudeste. E aí o que aconteceu? Muita gente tentou a vida no estado de São Paulo, no estado do Rio de Janeiro. Muita gente veio para São Paulo, aqui onde eu estou, em busca de oportunidade, em busca de tentativa de melhorar a sua situação de vida. Esse movimento de pessoas saindo do Nordeste e indo para a região Sudeste, ele vai fazer com que o Nordeste comece a ter uma imagem muito forte para o Brasil como um todo. Uma imagem associada a algumas coisas que eu vou mostrar para vocês nos postais. A paisagem seca, né? O sol. Aqui é um belíssimo pôr do sol, uma bela fotografia de um pôr do sol. Essa aqui fica em Piranhas, Alagoas. Vocês certamente viram o sol primeiro e depois o cacto, né? Esse cacto se chama mandacaru. E aí você associa logo a seca, a sequidão, o problema da falta d'água, a pobreza e tudo mais. Mas isso aqui é um pôr do sol em Piranhas, no Rio São Francisco. Tá vendo o rio lá? O rio aqui em segundo plano, primeiro os cactos, em segundo plano o rio e lá atrás o pôr do sol. Um rio
O Rio São Francisco, inclusive, ele tem uma condição muito interessante. O Rio São Francisco é um rio perene que tem água o ano inteiro, então ele é usado para o abastecimento da população e ele é usado também para o fornecimento de energia elétrica. Muitas indústrias hidrelétricas foram construídas no Brasil lá no entorno do Rio São Francisco. Essa imagem da seca, essa imagem do nordestino pobre, ó, que mora na casa de pau a pique, né? A casa de taipa, essa casa feita com madeira e barro. Essa aqui fica em Limoeiro, no Ceará. Essa imagem, a seca, agora sim, ó. O solo pedregoso, os cactos, né? O típico da Caatinga. É uma imagem real, mas esse problema ele não é apenas climático, né? A seca, a falta de água e os grandes períodos de seca, períodos em que essa área que já é seca naturalmente, já possui um regime de chuva limitado e em alguns anos há uma seca em que isso diminui ainda mais, muita gente precisou ir embora. Perceba uma coisa, a pobreza ela não é fruto apenas do clima. O clima pode acentuar isso. São situações políticas, são conjunturas econômicas, são planejamentos ou a falta dele que fizeram com que o Brasil chegasse a essa situação. Se você pega um país enorme e concentra toda a oferta de empregos em um único ponto e em todos os outros pontos desse país há muita mão de obra disponível e muita gente precisando de emprego, o que vai acontecer? Vai todo mundo para o mesmo lugar. Teria como resolver esse problema? Teria. Isso vai gerar outros problemas ainda, além da pobreza, além das pessoas precisarem ir para São Paulo, fazer São Paulo crescer absurdamente, vai começar a surgir as favelas em São Paulo, no Rio de Janeiro, depois vai se espalhar pelo Brasil, porque as pessoas tentam ir morar num lugar em que seja barato, porque o emprego não é suficiente para você construir uma casa e viver. As condições de vida no Brasil são ruins há muito tempo. Toda essa concentração, ela poderia ser evitada com investimentos desses governos em todas as regiões do Brasil. A região Nordeste teria o potencial para crescer economicamente. Por exemplo, como resolver o problema da seca? É possível? Será que é? Uma dica, esse aqui é o açude do Cedro, no Ceará, numa cidade chamada Quixadá. Estão vendo a Pedra da Galinha Choca, lá em cima? Ele foi construído como uma obra do DENOX, Departamento Nacional de Obras contra a Seca. Oh, que legal! O DENOX, entretanto, tem ficado na mão de cargos políticos que não têm interesse em resolver o problema, já foi encontrado caso de corrupção. Então, vejam só, o propósito não foi resolver esse problema. E aí o que é que acontece? Anos 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, início dos anos 2000, um movimento muito forte de pessoas saindo do Nordeste e indo primeiro para as capitais do Nordeste, fazendo as metrópoles nordestinas, cidades como Salvador, Recife, Fortaleza ficarem inchadas, crescerem muito. E outras indo para São Paulo, indo para o Rio de Janeiro em busca de emprego. Aí eu vou mostrar para vocês 3 postais que eu tenho de São Paulo nos anos 70, anos 80. Essa é a imagem, e aí você faz o contraste dessa imagem dos prédios, da luz, urbanização. Você compara essa imagem no imaginário das pessoas com a imagem da seca. Claro que vai ser um fator atrativo. Agora vamos pensar outras áreas também do estado de São Paulo. A cidade de Santos, ó, a região portuária, né, o porto de cargas, a área que vai levar as mercadorias do Brasil. E a gente tem também o seguinte, o apelido de São Paulo era o motor do Brasil. E áreas também como o próprio Rio de Janeiro, também vai atrair área de extração de petróleo, possibilidade de enriquecimento. Todo mundo acha que vai conseguir isso. Só que você já está fugindo de uma área em situação de pobreza, sem capacitação técnica. O que é que isso vai gerar? A pobreza vai gerar cada vez mais pobreza. Seria preciso um investimento das diversas gestões para resolver isso. Mas como que isso ia acontecer? Como que esse investimento iria acontecer? Dificilmente. A gente tem, vamos pegar o governo de Juscelino Kubitschek, final dos anos 50, início dos anos 60, construção de Brasília. Ah, beleza, o Brasil vai para frente, tenta levar o desenvolvimento para o interior de alguma forma, de um jeito ou outro, ainda com seus problemas, que foi a construção de Brasília. E faz o seguinte, ocorre um golpe militar, 1964, 4 anos depois. Ocorre
a implantação de um sistema em que a liberdade de expressão é proibida. Ninguém vai fazer crítica ao governo, ninguém vai falar dos problemas de pobreza, dos problemas de seca, dos problemas que a população está enfrentando. Isso vai durar por muito tempo. Esse governo vai ser apoiado por empresas dos Estados Unidos que irão ampliar cada vez mais a sua concentração no estado de São Paulo, a criação de mais indústrias automobilísticas, de indústrias de várias modalidades para atender esse mercado. Mais uma situação que agrava esse problema das migrações do Nordeste. E aí a gente vai ter a cena famosa representada aqui uma escultura que é reproduzida várias vezes. Um bonequinho desse é vendido muito na feira de Caruaru. Ele representa o retirante. O retirante é a pessoa se retirando, indo embora, fazendo a migração forçada por conta de pobreza, por conta de seca, em busca de uma cidade que teria oportunidade de emprego para essa pessoa. Ele leva sua enxada, leva sua água, leva na sua cabeça os seus mantimentos. Ele representa boa parte desse povo que vai embora. O Brasil poderia resolver esse problema investindo mais em si mesmo, investindo nas suas regiões. Isso vai acontecer no início dos anos 2000, 2003 até 2013, 2014, com construção de universidades, com a abertura de indústrias. Mas esse processo depois vai começar a ter um certo declínio por conta das crises econômicas que a gente vai enfrentar, 2014, 15, crise política e por aí vai. Até a gente ter um cenário incerto hoje com esse problema dessa doença gigante que atinge o mundo. Então, vejam só, as migrações elas são frutos de desigualdades, muitas vezes, de problemas, muitas vezes. E aí eu tenho também um texto aqui dos anos 80, uma crônica de Inácio de Loyola Brandão. Ela mostra uma situação em que tem um imigrante nordestino em São Paulo, trabalhando, e aí vocês vão ver como que essa história acontece. E aí, gostou da aula até aqui? Para continuar vendo com a leitura da crônica de Inácio de Loyola Brandão, é só clicar no vídeo que está aparecendo aí na tela. Até lá. Tchau, tchau.